Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Tiago da Silva Vieira e esse é o nosso primeiro vídeo sobre o decreto de Deus. Você pode acompanhar aí em seu slide esse estudo. Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38, diz assim: Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Esse texto afirma que Deus ordenou todas as coisas. Definido o decreto de Deus segundo a Confissão de Fé de Westminster, diz assim: Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Está lá no capítulo 3 da Confissão de Westminster. Então, irmãos, podemos definir assim o decreto de Deus. Os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. Um decreto é uma determinação ou uma ordem de alguém que tem autoridade suprema. Deus, ele é o rei, ele é soberano, ele é o supremo. Deus, ele pode decretar, determinar acontecer tudo o que lhe apraz. E tudo que Deus determinou, tudo que Deus propôs em seu plano, irá ser realizado. Nós também, irmãos, devemos entender que Deus não apenas decreta todas as coisas, mas ele faz cumprir o seu decreto. Ou seja, Deus, ele não decretou e deixou o mundo a sua própria sorte. Não, Deus, ele age no mundo. O mundo não é um relógio ao qual Deus deu corda. Não, Deus, ele está ativamente controlando todas as coisas, fazendo cumprir o seu plano. E a isso nós chamamos de providência. O que é a providência de Deus? A providência de Deus está relacionada ao seu decreto. A providência é a execução do plano de Deus. O decreto é o plano. A providência é a execução desse plano. O decreto foi antes da fundação do mundo. A providência é a realização desse plano na história. Ou seja, tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá na história da humanidade é cumprimento do decreto eterno de Deus. Criação, queda, redenção e consumação, nos mínimos detalhes, foram decretados por Deus. Tudo que acontece foi determinado por Deus. Aqui nós veremos agora algumas características do decreto de Deus. O decreto de Deus é eterno, imutável e exaustivo. Primeiro, o decreto de Deus é eterno. A Bíblia mostra que o decreto de Deus foi antes da fundação do mundo, antes que o tempo fosse criado. Por isso ele é eterno. No Salmo 139, versículo 16, o salmista Davi, ele louva a Deus porque Deus conduz a sua vida de acordo com o que já havia sido escrito por Deus. Diz assim no Salmo 139, versículo 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as qual em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que a eleição de cada indivíduo para a salvação ocorreu antes da fundação do mundo. Diz assim, Efésios 1,
versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus decretou a salvação do seu povo, certo? Em Mateus capítulo 25, versículo 34, está escrito: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Então, o plano de Deus é mostrar a graça dele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo na salvação dos eleitos, certo? E esses eleitos, eles foram salvos, eles foram escolhidos antes que houvesse tempo, ou seja, na eternidade, certo? Então, o decreto de Deus em relação à eleição é antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que a inclusão dos gentios no povo de Deus, na igreja, foi antes da fundação do mundo, estava de acordo com o propósito eterno de Deus. Diz assim: esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus decretou todas as coisas na eternidade. O decreto de Deus também é imutável, ou seja, tudo o que Deus decretou se cumprirá. Nada pode frustrar o seu plano. É imutável, é independentemente de qualquer coisa. Deus cumprirá toda a sua vontade. No Salmos capítulo 33, versículo 11, diz assim: Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ou seja, permanece para sempre, será cumprido. Efetivamente, nada poderá frustrar o plano de Deus. Ninguém na criação sequer pode questionar Deus pelo que ele faz. Em Daniel capítulo 4, versículo 35, diz assim: Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Em Isaías capítulo 14, versículo 24, diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então nós estamos vendo aqui a eficácia do decreto de Deus. Assim como ele planejou, irá se cumprir. Assim como ele determinou acontecer, acontecerá. E no versículo 27 de Isaías capítulo 14, está escrito assim: Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, o fará voltar atrás? Ninguém. Ninguém pode. Essa seria a resposta a essa pergunta. Isaías, ele afirma que Deus realizará tudo o que determinou. Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Porque digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu formei, e também o farei. Nada do propósito de Deus deixará de ser realizado. Isso significa que o plano de Deus, o decreto de Deus é incondicional, certo? O propósito de Deus é fixo. Ele não pode ser mudado
por nada. Isso também significa que Deus ele não consulta o futuro para observar e estar sujeito a determinadas circunstâncias, condições pelo qual ele decretaria todas as coisas. Não, Deus ele não consulta o futuro para decretar. O futuro é o decreto de Deus, é o cumprimento do decreto de Deus. Ou seja, o decreto de Deus é incondicional, é independentemente de qualquer coisa. O decreto de Deus não é de acordo com a previsão que ele faz do futuro. Aqui nesse texto de Isaías nós vemos a presciência de Deus. E alguns se baseiam nesse texto para dizer que Deus ele decreta todas as coisas com base em sua presciência. Mas esse texto está falando que Deus conhece o futuro, mas não está dizendo que Deus decreta com base em sua presciência. Diz assim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isso é verdade. Deus ele anuncia tudo o que vai acontecer. A gente vê isso na Escritura, as profecias, as predições do futuro que Deus fez e muitas já se cumpriram. Mas isso não significa que Deus apenas consulta o futuro. Não, ele decreta o futuro. E é o que diz aqui na outra metade do versículos. Deus nos diz como ele conhece de antemão o fim. E como ele conhece de antemão as coisas que ainda não foram feitas. No versículo 10, primeira parte, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, olha o que diz, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, quando Deus anuncia algo, quando ele anuncia as coisas que irão acontecer, essas coisas são exatamente o que faz parte do conselho dele, faz parte do plano dele. É aquilo que ele determinou. Isso significa que Deus ele conhece o futuro, porque o futuro é aquilo que Deus decretou. Ou seja, Deus ele não apenas conhece o futuro, mas ele planejou e realiza o futuro. Certo? E no versículo 11, nós vemos a prova disso. É uma confirmação de que o futuro ele é fixo, ele será realizado e Deus conhece todas as coisas, porque ele decretou todas as coisas. Quando Deus anuncia o futuro, e nós vemos isso, como eu já disse, em várias profecias, não é simplesmente porque ele olha para o futuro, certo? Mas porque ele determinou o futuro, ok? Nós vemos que nada pode mudar o decreto de Deus. O decreto de Deus é incondicional, certo? Ele não consulta o futuro para ver as condições pelas quais ele irá decretar o futuro. E o decreto de Deus também é livre. Deus é livre para decidir o que fazer. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria, lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ninguém ensinou Deus. O decreto de Deus é livre. Por quê? Porque na eternidade só existia Deus. Deus é livre de qualquer circunstâncias externas a ele. Ele decretou de acordo com a sua soberana vontade, a sua vontade soberana. A W. Pink, ele escreveu o seguinte: Deus estava sozinho quando elaborou seus decretos e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele era livre para decretar ou não.
e para decretar uma coisa e não outra. É preciso atribuir esta liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Ou seja, nada externo a Deus moveu ele a decretar qualquer coisa. Jonathan Edwards diz assim: a vontade de Deus é suprema, subjugada a si mesmo e independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando ele em tudo determinado apenas pelo seu próprio conselho, seguindo nada mais que não seja somente a sua sabedoria. Então Deus, ele é livre para determinar e para fazer cumprir o seu decreto. Em Romanos capítulo 9, versículo 11, diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, antes que Jacó e Esaú realizasse qualquer coisa, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Ou seja, o decreto de Deus foi livre das condições apresentadas por Jacó e Esaú. E no versículo 16 diz: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. A determinação de Deus não depende do que o homem faz. Depende dele. Depende dele. Deus é livre. No versículo 20 de Romanos 9 também está escrito: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? E no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um varro para a honra e outro para desonra? Esses textos mostram a liberdade de Deus em fazer o que quer. Ninguém pode questionar a Deus. A vontade de Deus é livre, é soberana. Também, meus irmãos, nós vemos aqui que o decreto de Deus é exaustivo. Ou seja, Deus decretou todas as coisas. Isso significa que tudo o que acontece, seja bom ou mal, foi decretado por Deus. Nada do que acontece está fora do plano de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está incluso em seu plano. Efésios 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conceito de sua vontade. Ou seja, daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Ou seja, tudo o que acontece foi determinado por Deus, está incluso no conselho eterno de Deus. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agradou. Salmos 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada no céu e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ou seja, Deus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Deus tem um plano. E tudo o que acontece na história da humanidade está incluso no plano de Deus. Deus não somente decretou algumas coisas, como algumas pessoas afirmam, mas Deus decretou todas as coisas nos mínimos detalhes. Esses textos mostram isso. Mostram que nada do que acontece está fora da vontade soberana de Deus. Nada pode pegar Deus de surpresa. Ele não é surpreendido por nada. E isso significa que todo o que acontece nos mínimos
detalhes, ok? O plano de Deus compreende e determina todas as coisas, todos os eventos de todas as espécies. E Deus ele não decreta somente os fins, mas ele decreta os meios necessários para chegar a esse fim. Deus é todo sábio. Deus ele sabe como chegar a determinado fim. Por exemplo, no evangelismo, Deus ele já determinou quem seria salvo ou não. Nós iremos ver isso na eleição incondicional. Deus ele determinou o número exato dos salvos, mas os meios que ele usa para chamar os eleitos, para conduzir os eleitos à fé, é através da pregação do evangelho, certo? Ou seja, Deus ele determina o fim, que é a salvação dos eleitos, mas ele também determina os meios, e um desses meios é a pregação do evangelho. Isso significa que em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, Deus também decretou todos os meios para esse fim. Deus ele governa, controla e determina todos os eventos. Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, versículo 33, está escrito: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então você pode lançar uma moeda, cara ou coroa. O que der foi determinado por Deus. É isso que esse texto significa. Então, Deus, ele determinou todas as coisas, nos mínimos detalhes. Também no Novo Testamento, lemos o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19. Não se vende 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. E no versículo 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Alguns eventos que parecem ser acidentais, nós devemos entendê-los de acordo com a Escritura, que são controlados por Deus. Outra coisa, Deus decretou inclusive as ações pecaminosas de suas criaturas. E aí é que muitos acabam negando isso. Muitos dizem, não, Deus determinou algumas coisas, mas os pecados das suas criaturas, Deus não pode ter decretado, né? E inclusive há uma confusão aí sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, que a gente vai ver mais para frente. Mas é bíblico, Deus decretou todas as coisas. Nós podemos ver isso na pregação de Pedro no dia de Pentecostes em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Então esse texto está falando de um determinado conselho e presciência de Deus. Isso indica o quê? Um planejamento anterior àquela ação. Um planejamento deliberado. A morte de Cristo foi pré-ordenada por Deus, certo? Deus conhecia o evento da morte de Cristo porque esse evento estava incluso em seu conselho eterno. É o que está nos dizendo o texto. Mas nós vemos também em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, Pedro repetindo isso. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então,
nós devemos prestar atenção nisso, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, mas os gentios e todo o povo de Israel mataram Cristo. Mas Pedro está dizendo, isso foi determinado por Deus. Esse terrível pecado foi determinado por Deus. Certo? Então a gente vê aqui que Deus determinou, inclusive, os pecados de suas criaturas. Tudo o que acontece foi determinado por Deus. E a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo falando isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 53. Diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, preste atenção nesse texto. Que assim convém que aconteça. Jesus está falando da traição que Judas fez a ele. Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Então Jesus ele vai e repreende a Pedro e diz: o meu pai poderia mandar 12 legiões de anjos, mas como se cumpriria tudo o que está predito? Tudo o que foi determinado. Ou seja, isso significa que o nosso Jesus está dizendo que aquilo que estava acontecendo com ele deveriam se cumprir necessariamente. Havia uma necessidade daquilo se cumprir. Ou seja, não poderia ser diferente. Isso inclui o quê? A traição de Judas, a sua prisão, as suas provações, a sua crucificação. Então nós devemos entender que as profecias sobre a vida de Cristo, a morte de Cristo, deveriam se cumprir necessariamente. Não poderia ser de outra forma, porque foi determinado por Deus. Então aqui a gente vê que o papel de Judas era esse, era trair Jesus. O homem que teve a orelha cortada também deveria estar ali. Esse homem ele não poderia ter tido uma doença, né? Uma febre, e não ter ido até aquele encontro para prender Jesus. Não. Necessariamente esse homem deveria estar ali. É o que esse texto está dizendo. Jesus dizendo, se fosse diferente, não se cumpriria a escritura. Por isso que ele repreende a Pedro naquele momento. Tudo isso que aconteceu com Jesus, aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumprissem, nos mínimos detalhes. Lucas capítulo 22, versículo 22, está escrito: o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então Jesus ele está predizendo a sua traição. Então nós vemos aqui que o que estava prestes a acontecer é o que havia sido determinado por Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui, que a traição feita por Judas havia sido determinada por Deus. Então, Judas, ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus de acordo com a sua vontade má. Judas escolheu trair Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que isso foi determinado por Deus. O pecado de Judas em trair Jesus foi determinado por Deus. Isso não anula a responsabilidade de Judas, certo? É o que Jesus está dizendo. Mas ai daquele homem por quem é traído. Mas essa parte nós iremos ver depois. Então nós
exemplo de José e seus irmãos lá no livro de Gênesis. Nós vemos que José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Isso é pecado, certo? Mas José, ele afirma lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8 o seguinte: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Ou seja, do nosso ponto de vista, foram eles que levaram José para lá, para o Egito. Foi eles que fizeram isso com José. Eles agiram perversamente, pecaminosamente. Eles fizeram algo que é ímpio, certo? Eles foram movidos por ganância, por inveja, mas o que José está dizendo aqui é o seguinte, que isso foi plano de Deus. Isso estava incluso no plano de Deus, certo? Então, isso significa o seguinte, meus irmãos, que Deus é a causa última de todas as coisas. Deus é a causa final de tudo que acontece, certo? A gente acabou de ver aqui, a gente viu textos bíblicos, nós iremos ver mais textos bíblicos sobre o assunto, que tudo está incluso no plano de Deus, que foi escrito antes da fundação do mundo, ok? Tudo o que Deus planejou irá acontecer. E tudo o que acontece foi planejado por Deus nos mínimos detalhes, ok? Então, alguns acabam dizendo, mas se Deus determinou todas as coisas, então como Deus pode responsabilizar as suas criaturas por suas más ações? Deus, ele não é injusto ao fazer isso? Nós iremos ver isso na parte sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Obrigado. Deus abençoe a todos.